Voltamos então agora para a nossa aula 4, só que a parte 2 dessa aula 4. Na aula 4 eu expliquei o que são os agentes, né, oxidante e redutor, e fiz um exemplo com vocês de exercício como exemplo. Agora eu vou fazer mais alguns exercícios como exemplos para a gente finalizar essa parte, tá? Então o último exercício que nós fizemos foi esse aqui. E agora nós vamos para a segunda questão que eu selecionei aqui, tá? Vamos só selecionar a caneta. Aqui. Tá falando o seguinte, ó. Tratando-se de fósforo branco, que é o P4, tratando-se o fósforo branco com solução aquosa de ácido nítrico, que é o HNO3, obtém-se ácido fosfórico e monóxido de nitrogênio, segundo a equação química balanceada. Então, a equação já está balanceada. Os agentes, ó, oxidante e redutor dessa reação são, respectivamente, então ele quer saber quem que é o agente oxidante e quem que é o agente redutor. Lembrando que o agente oxidante, ele reduz. Quem reduz provoca a oxidação, por isso que ele é oxidante. O agente redutor, ele provoca a redução, né? Mas ele oxida. Então, quem está oxidando é o agente redutor. Primeira coisa, eu vou olhar, ó, tem substâncias simples aqui, não importa o coeficiente e a quantidade de átomos na substância simples, tá? O sempre é zero. Tem mais alguma? Não tem, né? Então agora vamos aplicar as regrinhas que eu ensinei para vocês. O hidrogênio NOx mais 1, oxigênio aqui NOx menos 2, né? Ele só vai ser menos 1 nos peróxidos, né? Como tem 3 oxigênios, ó, eu multiplico. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 1 vezes 1 dá mais 1. Por que eu estou fazendo essa continha aqui? Porque o somatório das cargas tem que ser zero. O nitrogênio tem NOx variável, então o NOx dele aqui, para essa soma ser zero, tem que ser mais 5. Mais 5, mais 1, menos 6 dá zero. Então o nitrogênio aqui, NOx mais 5. Na água, né, o NOx e hidrogênio mais 1. Então aqui é mais 1. Aqui vai ser mais 2, então aqui tem que ser menos 2. O oxigênio na água sempre é menos 2, tá? Soma aqui dá zero. Hidrogênio continua mais 1, né? Só que é mais 1 vezes 3, dá 3. Oxigênio é menos 2 vezes 4 dá menos 8. A soma tem que ser zero, então do P tem que ser mais 5, né? Então P aqui é mais 5. Oxigênio aqui não é peróxido, né? Então é menos 2. E do nitrogênio mais 2. Soma aqui, ó, mais 2 menos 2 dá zero. Quem está variando o NOx? O P, ó, o P está indo de 0. De 0 para quanto? Para mais 5. Esse 0 aqui está esquisito, né? 0. Opa. Ih, é difícil fazer esse traço aqui. Ele está indo de 0 para mais 5. Está aumentando ou diminuindo de 0 para mais 5? Está aumentando, né? Se aumenta, ele oxida. Quem oxida é agente redutor. Então, achei quem que é o redutor aqui. Ele oxida, ele perde elétrons. Então, ele está provocando a redução de outra espécie. Por isso que ele é agente redutor. E o nitrogênio, ó, ele está indo de... Vou puxar aqui, ó, de mais 5 até mais 2. Se você olhar os outros elementos aí, todos estão constantes. Se ele está indo de mais 5 para mais 2, ele diminuiu, então ele reduz. Se ele reduz, ele é o agente oxidante. Então ele provoca a oxidação de outra espécie química. De quem que ele está provocando a oxidação? Do P, né? Então esse aqui e esse aqui são os agentes, né? Oxidante e redutores. Redutor e oxidante, né? Então ele quer respectivamente. Então oxidante, quem que é o oxidante? HNO3 e redutor P4, letra C. Tranquilo? Então, ó, você tem que saber as regrinhas, né, para aplicar as regrinhas de determinação do NOx e entender esse conceito, né, de oxidante. Quem que é oxidante é quem reduz e quem que é redutor é quem oxida, tá? Entender, isso expliquei lá na aula anterior, na parte 1 da aula 4. Questão 3 está falando o seguinte, ó, na obtenção do ferro metálico a partir da hematita, uma das reações que ocorre nos altos fornos é... Então tem essa reação aí, ó, Fe2O3 mais 3CO, formando o ferro, né, e o dióxido de carbono. Pela equação, pode-se afirmar que o agente redutor e o número de oxidação do metal reagente são
respectivamente. Então ele quer quem que é o redutor, ele não está perguntando o oxidante, né? Ele quer o redutor. E o NOx, né? Número de oxidação é o que nós chamamos de NOx, do metal reagente. Quem que é o metal reagente aqui? O ferro, né? Então ele quer saber o NOx do ferro. Vou escrever essa reação aqui, ó. Fe2O3 mais 3CO, formando 2Fe mais 3CO2. Tem substância simples? Tem, né? O Fe aqui é 0, que é substância simples. NOx do oxigênio aqui é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, para zerar aqui tem que ser mais 6. Aí presta atenção, ó, mais 6 é a carga total desses ferros. Só que tem quantos ferros? 2 mais 6 dividido por 2 dá mais 3. Como ele quer o agente o agente redutor é quem oxida, né? Quem oxida, o NOx aumenta. Se você olhar o ferro aqui, ó, ele está indo de mais 3 para 0. Ele reduziu, né? Ele reduz. Se ele reduz, ele é agente o quê? Oxidante. Ele é oxidante na reação. Aqui, carbono e oxigênio. Oxigênio é menos 2. Carbono aqui é mais 2. Carbono aqui com oxigênio, aliás, é menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, carbono aqui tem que ser mais 4. Então, o NOx aqui do carbono que está variando, né? Ele está indo de mais 2 para mais 4. Mais 2 para mais 4 aumenta, né? Se aumenta, ele oxida. Quando aumenta o NOx, nós chamamos de oxidação. Então, ele é o agente o quê? Redutor. Então, agente redutor, CO. Opa, ficou ruim aqui, né? CO. E o número de oxidação, NOx do metal reagente, mais 3, né? Então, essas são as nossas respostas. Então, CO e mais 3, letra B. Tranquilo? Vou ver se tem mais uma aqui. Tem. Assinale a alternativa correta em relação à reação. O elemento oxigênio sofre redução, o elemento cloro sofre redução. Para saber isso, eu tenho que verificar o NOx de todo mundo aqui e ver quem que está aumentando e diminuindo, né? Então vamos aí. Não tem substância simples aqui, ó, NOx 0. Se tem substância simples, provavelmente o elemento dessa substância vai variar o NOx, né? Quase que certo isso. Que é mais 1. Lembra que eu sei esses NOx aqui por causa daquelas regrinhas. O halogênio, que é o cloro, composto binário menos 1. Hidrogênio mais 1. A única exceção é quando o hidrogênio está ligado a um metal. Oxigênio aqui, ó, NOx menos 2. Só que tem 2 oxigênios, dá menos 4. Para zerar aqui, o do N tem que ser mais 4. Então, mais 4 aqui, ó. Só tem um N, né? Na água, sempre o hidrogênio é mais 1, oxigênio menos 2. Aqui o oxigênio menos 2, nitrogênio então tem que ser mais 2, né? Se você fizer aqui, ó, multiplicação, vai dar 0. Aqui é menos 2, mais 2, né? Porque mais 1 vezes 2 também dá 0, tá? Não tem segredo nenhum aqui. Então, quem variou o NOx aqui é o cloro, ó. Ele foi de menos 1 para 0. Aumentou ou diminuiu? De menos 1 para 0, sempre que você sai de negativo e vai para positivo, você está aumentando, né? Então, se aumenta o NOx, ele oxida. Quem oxida é agente o quê? Redutor. Quem mais variou o NOx aqui? O nitrogênio, né? O nitrogênio foi aqui, ó, de mais 4 para mais 2. Mais 4 para mais 2 diminuiu, né? Se diminuiu, ele reduz. Quem reduz é agente o quê? Oxidante. Agora tá fácil descobrir a alternativa, né? O elemento oxigênio sofre redução? Não, não é o oxigênio que sofre redução, é o nitrogênio, né? Então tá errado aqui. O elemento cloro sofre redução? O cloro vai de menos 1 para 0, ele oxida, ele aumenta, né? Então não é redução. O HCl é o agente oxidante? O HCl, o cloro que está aqui, ele oxida, então ele é agente redutor, não é oxidante. O NO2 é o agente redutor?
Errado também, né? O nitrogênio que está aqui, ele reduz, ele é agente oxidante. Então só pode ser AE, né? O NO2 é agente oxidante? O NO2 é agente oxidante, ó, porque o nitrogênio que está aqui reduz, então ele é oxidante. Letra E. Tranquilo, pessoal? Então nós vamos encerrar essa parte aqui, por aqui. Até mais.